Olá, meus caros ouvintes. Inscrevam-se no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. A chuva batia tão forte no telhado que parecia que o mundo inteiro estava desabando. E, de certo modo, estava. Eu estava ali parada, na soleira da porta da casa da minha sogra, com Pedro agarrado à minha mão direita e Maria pendurada na minha saia, chorando baixinho. A água escorria pelo meu cabelo, pelo meu rosto, misturada com lágrimas que eu nem sabia mais se eram minhas ou do céu. Estava descalça. A lama grudava entre os meus dedos, fria, pesada, como se a própria terra quisesse me puxar para baixo. Por favor, eu disse, e minha voz saiu tão fraca que mal deu para ouvir por cima do barulho da tempestade. Só por essa noite, só até a chuva passar. A sogra estava ali, do outro lado da porta entreaberta, com o rosto duro, os olhos evitando os meus. Aquela mulher que sempre tratei como mãe, que me ensinou a fazer o pirão do jeito que o Zé gostava, que segurou minha mão quando Maria nasceu. Agora ela me olhava como se eu fosse uma estranha. Pior, como se eu fosse um problema. "Não dá mais, Helena", ela disse, e a voz dela saiu firme, sem tremer. "Você não pode mais ficar aqui. Já faz 3 meses que o Zé se foi. Eu tenho meus próprios filhos para cuidar, minhas próprias contas. Você precisa se virar." "Mas eu não tenho para onde ir", eu falei, e dessa vez minha voz rachou. "Eu não tenho ninguém. A senhora sabe disso." Ela desviou o olhar. Por um momento, eu achei que ela ia recuar, que ia abrir a porta, que ia me deixar entrar só mais uma vez. Mas não. Ela recuou para dentro da casa, e a mão dela foi para o trinco da porta. "Que Deus te acompanhe", ela disse. E aquilo soou mais como uma despedida do que como uma bênção. A porta se fechou. A tranca girou. O som ecoou no meu peito como um tiro. Fiquei ali parada, olhando para aquela porta de madeira velha, sentindo a chuva cair cada vez mais forte, molhando tudo, apagando tudo. Pedro apertou minha mão. "Mãe, a gente vai para onde?" Eu não sabia. Olhei para ele, para os olhos dele cheios de confiança, e menti. "A gente vai achar um lugar, filho. Pode confiar." Maria continuava chorando, o rostinho escondido na minha saia encharcada. Eu a peguei no colo, mesmo sem ter força, e comecei a andar. Não sabia para onde. Só sabia que precisava sair dali, porque ficar parada na frente daquela porta fechada era aceitar que eu não valia mais nada. A estrada de terra tinha virado lama, meus pés afundavam a cada passo, e eu precisava puxar com força para conseguir dar o próximo. Pedro caminhava ao meu lado, tentando não escorregar, segurando firme na minha mão. A chuva caía tão forte que mal dava para enxergar o caminho. Passei pela casa do cunhado. As luzes estavam acesas. Pensei em bater na porta, mas lembrei do jeito que ele me olhou no enterro do Zé, como se eu fosse culpada de alguma coisa. Lembrei da mulher dele, que sempre me tratou com desprezo, que dizia que eu tinha casado com o Zé só por interesse. Não bati. Passei pela casa da comadre Teresa. A porta estava entreaberta e eu consegui ver ela sentada na cozinha, tomando café. Ela me viu passando debaixo da chuva com as crianças. Nossos olhares se cruzaram. Ela desviou. Levantou, foi até a porta e fechou devagar, sem fazer barulho, como se fechar sem bater fosse menos cruel. Foi nessa hora que entendi. Eu estava sozinha de verdade. A gente andou não sei quanto tempo. Maria dormiu no meu colo, pesada, molhada, febril. Pedro tropeçava de cansaço, mas não reclamava. Eu também não sabia mais se estava andando ou só me arrastando. Quando a chuva começou a diminuir, a gente já estava longe do povoado. A estrada era só barro e pedra, e não tinha mais nenhuma casa por perto. Só mato, cerca velha e aquele silêncio pesado que vem depois da tempestade. Foi quando eu vi a ponte. Era uma ponte velha de concreto, meio quebrada, que passava por cima de um córrego que agora estava cheio, barulhento. Embaixo dela tinha um espaço seco, protegido da chuva. Não era muito,
mas era alguma coisa. Desci com cuidado pela beirada, segurando Maria com um braço e puxando Pedro com o outro. O chão embaixo da ponte era de terra batida, cheio de lixo velho, garrafas quebradas, restos de fogueira, mas estava seco, e naquele momento, seco era tudo que eu precisava. Sentei encostada na parede de concreto fria, com Maria ainda no colo e Pedro encolhido do meu lado. A roupa da gente estava encharcada, grudando no corpo, gelada. Eu tirei a blusa de cima, que era a menos molhada, e cobri as crianças como deu. Eles tremiam de frio. "A gente vai dormir aqui, mãe?" Pedro perguntou com a voz pequenininha. "Só hoje?" Eu menti de novo. "Amanhã a gente acha um lugar melhor." Ele não perguntou mais nada. Só se encolheu mais perto de mim, fechou os olhos e tentou dormir. Maria já estava dormindo com a respiração pesada, quente demais. Eu sabia que ela estava com febre. Sabia que precisava de remédio, de cama quente, de cuidado. Mas eu não tinha nada disso para dar. Fiquei ali, acordada, ouvindo o barulho do córrego, da chuva que ainda caía fraquinha lá fora, dos grilos que começavam a cantar de novo. E foi ali, debaixo daquela ponte fria e suja, segurando meus 2 filhos tremendo de frio, que eu entendi o que tinha acontecido. Eu tinha perdido tudo, não só o Zé, não só a casa. Eu tinha perdido a família, o lugar onde eu pertencia, a ideia de que alguém ia me amparar quando eu caísse. Tinha perdido até a ilusão de que as pessoas se importavam. E o pior, eu não sabia como ia cuidar dos meus filhos. Não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha nada além deles 2, dormindo no meu colo, confiando em mim como se eu fosse capaz de resolver tudo. Foi aí que o pensamento veio. Pela primeira vez, escuro, pesado, terrível. E se eu não conseguir? E se for melhor entregar eles para alguém que possa cuidar de verdade? Eu me assustei com o próprio pensamento. Apertei as crianças mais forte contra mim, como se alguém pudesse arrancá-las de mim. Mas o pensamento não foi embora. Ele ficou ali, rondando, sussurrando no meu ouvido que talvez fosse a única saída. Foi quando Pedro se mexeu no sono e murmurou: "Eu te amo, mãe." Ele nem estava acordado, mas aquelas palavras me atravessaram como um raio. Comecei a chorar, tentando não fazer barulho para não acordar eles. Chorei tudo o que estava segurando desde que a porta da sogra se fechou. Chorei pela humilhação, pelo abandono, pelo medo, pela raiva. Chorei porque não sabia o que fazer. Chorei porque estava perdida. Mas no meio do choro, no meio daquela escuridão debaixo da ponte, alguma coisa dentro de mim endureceu. Não foi esperança, não foi fé. Foi só uma teimosia boba, um pedaço de mim que se recusava a desistir. Pensei no Zé, no jeito que ele segurava minha mão e dizia que a gente sempre ia dar um jeito, no sorriso dele quando Pedro nasceu, na forma como ele olhava para Maria, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele não estava mais aqui, mas eles estavam. E enquanto eles estivessem, eu tinha que ficar também. Foi aí que fiz a promessa, baixinho, só para mim mesma, quase como uma reza. Enquanto eu puder ficar, eu fico. Não importava o que viesse. Não importava se eu não tinha casa, se não tinha dinheiro, se não tinha ninguém. Eu ia ficar, ia lutar, ia encontrar um jeito. Porque desistir significava abandonar eles. Isso eu não ia fazer, nunca. Repeti a promessa umas 3, 4 vezes, até ela grudar na minha alma feito raiz. Enquanto eu puder ficar, eu fico. Quando o dia começou a clarear, a chuva tinha parado. Eu não tinha dormido nada. Pedro e Maria ainda dormiam, enroladinhos em mim. Olhei para eles, para os rostinhos cansados, para as roupinhas sujas e molhadas, e senti uma dor no peito tão grande que parecia que ia me partir ao meio. Mas também senti outra coisa. Algo pequeno, frágil, quase imperceptível. Uma vontade de levantar, de tentar, de seguir. Levantei com cuidado, sem acordar as crianças. Olhei para a estrada vazia lá em cima, para o céu ainda cinza, para o mundo que parecia não querer saber de mim. E mesmo assim, respirei fundo e pensei, a gente vai dar um jeito. Não sabia como, não sabia quando, mas ia dar.
porque enquanto eu pudesse ficar, eu ia ficar. Fim do capítulo 1, continue 008, capítulo 2. O que sobra de nós? Os dias que vieram depois daquela noite debaixo da ponte se misturam na minha memória como uma mancha só de cansaço, fome e vergonha. A gente não ficou parada. Não podia. Todo dia eu acordava antes do sol nascer, ajeitava as crianças como dava e saía procurando alguma coisa, qualquer coisa, que pudesse nos manter vivos mais um dia. No começo, tentei voltar ao povoado. Não para pedir abrigo de novo, porque aquela porta eu já sabia que estava fechada para sempre, mas para procurar trabalho. Bati na porta da dona Irene, que tinha uma venda, e perguntei se ela precisava de alguém para varrer, lavar, organizar. Ela olhou para as crianças agarradas em mim, para o meu vestido sujo, e balançou a cabeça. Não tenho como pagar ninguém agora, Helena. Sinto muito. Mas não sentia. Dava para ver nos olhos dela. Ela só não queria se envolver. Fui na casa do seu Gilberto, que tinha uma roça grande e sempre precisava de gente para carpir, plantar, colher. Ele estava na varanda tomando café. Seu Gilberto, eu topo qualquer serviço. Sei trabalhar na roça. Trabalhei a vida toda com o Zé. O senhor sabe disso. Ele me olhou de cima a baixo, devagar, e depois deu de ombros. Não sei não, Helena. Serviço de roça não é lugar para mulher com criança pequena. E outra, o povo anda falando que você não está bem da cabeça desde que o Zé morreu. Não quero problema. Senti a raiva subir, quente, mas engoli. Quem está falando isso? O povo. Você sabe como é. Saí de lá sem olhar para trás. Pedro perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que nada, que a gente ia tentar outro lugar. Mas por dentro eu estava fervendo. Não bem da cabeça, como se luto fosse loucura, como se chorar o marido fosse motivo para ser tratada feito doente. Foi assim por semanas. Eu batia em portas, oferecia meu trabalho, implorava por qualquer coisa. Algumas pessoas me davam um prato de comida por pena. Outras fingiam que não estavam em casa. E teve gente que falou na minha cara que eu devia era ter vergonha de andar por aí pedindo esmola em vez de ir atrás da família do Zé. Eu não respondia. Só agradecia quando me davam alguma coisa e seguia em frente. À noite, a gente dormia onde dava. Teve noite que foi embaixo da ponte de novo. Teve noite que foi num galpão velho abandonado, cheio de rato e goteira. Teve até uma noite que a gente dormiu num banco de praça, porque não tinha mais para onde ir e eu estava cansada demais para andar. Naquela noite, um homem passou perto da gente, olhou e cuspiu no chão. Vagabunda, ele disse, e continuou andando. Eu nem tive força para sentir raiva, só abracei as crianças mais forte e esperei o dia amanhecer. Foi numa tarde de sol quente, depois de mais um dia inteiro andando sem conseguir nada, que eu sentei na beira da estrada e pensei sério em desistir. Pedro estava sentado do meu lado, quieto, olhando para o chão. Maria estava no meu colo, com a cabecinha encostada no meu ombro, fraca. Fazia 2 dias que a gente só tinha comido uma vez, e mesmo assim tinha sido só um pedaço de pão velho que uma senhora tinha dado. Olhei para as mãos deles, pequenas, sujas, magras demais. Olhei para o rostinho da Maria, pálido, com olheiras fundas. Olhei para o Pedro, que não reclamava de nada, que só segurava minha mão e confiava que eu ia resolver. E pensei, eu não consigo, não dou conta. Eles merecem coisa melhor. A ideia veio de novo, mais forte dessa vez. E se eu procurasse alguém? Alguma família que quisesse adotar? Alguém que pudesse dar para eles o que eu não podia? Comida todo dia, cama limpa, segurança, futuro. Fechei os olhos e deixei aquele pensamento crescer. Tentei imaginar eles numa casa de verdade, com brinquedo, com roupa nova, sem passar fome. Tentei me convencer de que seria melhor assim, que seria amor da minha parte deixar eles irem. Mas quando abri os olhos, Pedro estava me olhando. Mãe, você tá bem? Engoli seco. A voz dele era tão cheia de preocupação, tão cheia de amor, que eu senti o coração apertar.
Tô sim, filho. A gente vai ficar junto, né? Ele perguntou, e a voz dele tremeu um pouco. Você não vai embora. Não era uma pergunta. Era um medo. Peguei o rosto dele entre as mãos e olhei nos olhos dele. Eu não vou embora. A gente fica junto. Sempre. Ele assentiu aliviado e voltou a olhar para a estrada. E eu entendi naquele momento que não importava o quanto fosse difícil. Não importava se eu não tinha nada. Eu não podia desistir deles. Não podia entregar eles para ninguém. Porque eles eram meus e eu era deles. E a gente só tinha um ao outro. Repeti baixinho como tinha feito debaixo da ponte. Enquanto eu puder ficar, eu fico. Foi nesse mesmo dia, quando o sol já estava se pondo e eu estava pensando em onde a gente ia dormir, que ouvi uma conversa. A gente estava passando pela beirada do povoado, perto da venda da Dona Irene. Tinha umas mulheres sentadas na varanda, conversando. Eu ia passar direto, mas ouvi uma delas falar. Dizem que lá pro lado de Águas Quietas está tendo assentamento. O governo está dando terra para quem quiser plantar. Águas Quietas? Aquele fim de mundo? Outra falou rindo. Ninguém quer ir para lá. É longe demais, não tem nada, só mato e bicho. Pois é, mas dizem que tem gente indo. Gente que não tem para onde ir. Parei de andar. Águas Quietas. Eu já tinha ouvido falar daquele lugar, mas nunca tinha ido. Ficava longe, uns 2 dias de caminhada. Mas se era verdade que estavam dando terra, então talvez fosse uma chance. Não falei nada para as crianças. Só guardei aquela informação na cabeça e continuei andando. Naquela noite, a gente dormiu num galpão velho de novo. Estava chovendo fraco e o teto gotejava em vários lugares. Eu fiquei acordada, ouvindo o barulho da chuva, pensando, Águas Quietas. Não era perto, não era fácil. E eu nem sabia se a história do assentamento era verdade. Mas era a única coisa que parecia uma saída. A única porta que talvez ainda estivesse entreaberta. No dia seguinte, juntei o pouco que a gente tinha, que não era quase nada, só a trouxa com as roupas velhas, e comecei a andar na direção que me disseram que ficava Águas Quietas. A estrada era de terra, cheia de buraco, poeira vermelha e sol escaldante. A gente andava devagar, parando toda hora, porque Maria não aguentava mais, porque Pedro estava com sede, porque eu mesma estava tonta de cansaço e fome. No primeiro dia, a gente não encontrou ninguém. Só mato dos 2 lados, cerca velha, gado longe e aquele silêncio pesado do interior. À noite, a gente dormiu debaixo de uma árvore grande, enrolados numa manta velha que eu tinha conseguido numa das casas que pedi ajuda. No segundo dia, o sol estava ainda mais forte. Maria chorava de sede. Eu procurava algum córrego, alguma casa, qualquer coisa. Foi quando vi ao longe uma construção. Não era grande, não era bonita. Era só uma casa velha, abandonada, meio caída, com o telhado quebrado e o mato crescendo em volta. Mas tinha paredes, tinha teto, mesmo que furado. E estava ali, na beira da estrada, como se estivesse esperando. Parei e olhei para aquilo. Pedro também olhou. A gente vai entrar aí, mãe? Vou só dar uma olhada, eu disse. Cheguei mais perto. A cerca estava caída. O portão enferrujado, aberto. O quintal era só mato alto, cheio de lixo velho, pedaço de telha quebrada, madeira podre. A casa em si parecia que ia desabar a qualquer momento. Mas quando cheguei na porta, que estava entreaberta, e olhei para dentro, vi que ainda dava para entrar. O chão era de cimento rachado. As paredes, de tijolo à vista, sujas, descascadas. Tinha uma janela sem vidro, e o vento passava livre, trazendo o cheiro de terra e mato. Entrei devagar. Pedro veio atrás, segurando minha mão. Maria estava no meu colo, quietinha. Tinha 3 cômodos. Um que devia ser sala, outro que devia ser quarto, e um pequenininho que devia ser cozinha. Tudo vazio, sujo, largado. No canto da cozinha, vi uma torneira velha, enferrujada. Fui até ela, sem muita esperança. Girei o registro. E a água saiu. Fraca, meio suja no começo, mas saiu. Eu olhei para aquilo e comecei a chorar.
água. Tinha água. Pedro olhou para mim, assustado. Mãe, por que você está chorando? Porque a gente achou um lugar, filho. Eu disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. A gente achou. Não era muito, era quase nada, mas era teto, era chão, era água. E naquele momento, era tudo. Fim do capítulo 2, continues o 11, capítulo 3. Raízes em terra rachada. A primeira noite naquela tapera foi estranha. A gente dormiu no chão da sala, enrolados na manta velha, escutando o vento bater nas janelas sem vidro e fazer a porta ranger. Tinha bicho andando no telhado, rato, gambá, sei lá. Tinha barulho no mato lá fora, coisas se mexendo, farfalhar de folha. Mas a gente estava protegido da chuva, do sereno, do relento, e depois de semanas dormindo em qualquer canto, aquilo já era muito. Pedro dormiu quase na hora, exausto. Maria também, com a cabecinha no meu braço. Eu fiquei acordada, olhando para o teto furado, vendo pedaços do céu estrelado através dos buracos. Pensava se alguém ia aparecer no dia seguinte para nos expulsar. Se aquela casa pertencia a alguém que ia chegar e dizer que a gente não podia ficar. Pensava se eu estava fazendo certo, se não seria melhor ter continuado até Águas Quietas, procurar o tal assentamento. Mas aí, olhei para os meus filhos dormindo, finalmente em paz, sem tremer de frio, sem se encolher em banco de praça, e pensei, pelo menos por hoje a gente fica. E assim foi. No outro dia, acordei com o sol já alto entrando pela janela. Pedro estava sentado no chão, olhando para a rua vazia lá fora. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Maria ainda dormia. Levantei com cuidado, fui até a cozinha, lavei o rosto na torneira. A água estava gelada, meio ferruginosa, mas era água limpa. Tomei um pouco, dei para as crianças. Não tínhamos comida, mas pelo menos tínhamos isso. Passei o dia olhando cada canto daquela casa, pensando no que dava para fazer. O telhado precisava de remendo urgente. As janelas precisavam de alguma proteção. O chão estava sujo de anos de abandono. O quintal era um matagal, mas tinha estrutura. Tinha parede de pé. Tinha teto, mesmo furado. Tinha água. Comecei pelo que dava para fazer sem nada. Varri o chão com um galho de vassoura que achei no quintal. Tirei o lixo velho que estava acumulado nos cantos. Limpei a torneira, esfregando com areia até ela ficar menos enferrujada. Pedro me ajudava, pegando os pedaços de telha quebrada e empilhando num canto. Maria ficava sentada, me olhando trabalhar. No fim do dia, a casa já parecia menos fantasma. Ainda estava longe de ser um lar, mas pelo menos dava para respirar dentro dela. À noite, sentei na soleira da porta com as crianças e olhei para a estrada vazia. Não tinha passado ninguém o dia inteiro. Aquele lugar era isolado mesmo, longe de tudo, longe de todos. E por mais estranho que parecesse, aquilo me trouxe um alívio. Aqui, ninguém ia me olhar com pena. Ninguém ia falar que eu estava louca. Ninguém ia fechar porta na minha cara. Aqui, a gente podia tentar recomeçar. Os dias foram passando e eu fui fazendo o que dava. Achei umas tábuas velhas no quintal e consegui tapar uma das janelas. Arrumei pedaços de lona que encontrei jogados na beira da estrada e cobri os buracos maiores do telhado, amarrando com cipó. Não era perfeito, mas segurava a chuva. Comida era o problema. No começo, eu saía todo dia cedo, deixava as crianças na casa e ia até a estrada principal pedir trabalho, pedir comida, pedir qualquer coisa. Às vezes voltava com um punhado de mandioca que alguém tinha dado. Outras vezes voltava só com água e vergonha. Mas teve um dia que eu estava voltando de mãos vazias, cansada, desanimada, quando vi uma coisa no mato perto da casa. Pés de Ora pro nobis. Vários, crescendo selvagens, cheios, verdes. Ora pro nobis era mato, mas era comida também. Minha mãe fazia refogado com aquilo quando eu era criança. Tinha gosto de nada, mas enchia a barriga. Arranquei um monte de folhas, levei para casa, lavei bem lavado e fiz um cozido com água e sal que eu tinha conseguido numa casa dias atrás.
Não era saboroso, mas era quente, e era nosso. Pedro comeu sem reclamar. Maria fez cara feia, mas comeu também. A gente vai comer isso todo dia? Pedro perguntou. Até a gente plantar outra coisa, eu respondi. E foi aí que veio a ideia. Plantar. Tinha terra no quintal, tinha sol, tinha água. Se eu conseguisse semente, dava para plantar. Dava para ter comida de verdade, em vez de viver pedindo. No dia seguinte saí cedo e fui até a casa mais próxima que eu tinha visto na estrada, uns 3 quilômetros dali. Era uma casa pequena, bem cuidada, com uma horta dos fundos. Bati na porta. Uma mulher abriu. Devia ter uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque, avental sujo de terra. Pois não? Bom dia, senhora. Desculpa incomodar. Eu tô morando numa casa ali para trás e queria saber se a senhora não teria umas sementes sobrando, qualquer coisa. Eu pago com trabalho, se a senhora precisar. Ela me olhou de cima a baixo, desconfiada. Que casa! Aquela tapera velha na beira da estrada, a abandonada. O rosto dela mudou. Aquela casa é do finado Joaquim. Morreu faz uns 5 anos. Ninguém mora lá desde então. Eu sei que está abandonada, mas eu não tinha para onde ir. Eu e meus filhos. A gente só precisa de um lugar para ficar. Ela ficou em silêncio, me estudando. Depois suspirou. Entra, vou te dar umas sementes, mas não sei se adianta plantar naquela terra. O Joaquim tentou a vida toda e nunca deu certo. A terra lá é amaldiçoada, o povo diz. Amaldiçoada como? O Joaquim perdeu tudo, a mulher, os filhos, a colheita, tudo. No fim, ele mesmo se perdeu também. Dizem que ele se jogou no poço velho que tem nos fundos da casa. Ninguém achou o corpo. Desde então, o povo evita aquele lugar. Senti um frio na espinha, mas não deixei mostrar. Eu não acredito em maldição, só preciso de terra para plantar. Ela deu de ombros, entrou na casa e voltou com um saquinho de pano cheio de sementes. Feijão, milho, abóbora. Toma e boa sorte, vai precisar. Agradeci, voltei para casa e naquele mesmo dia comecei a limpar um pedaço do quintal para plantar. Pedro me ajudava a arrancar o mato. Maria juntava as pedras pequenas num montinho. Quando cheguei perto dos fundos da casa, vi o poço. Era velho mesmo, a borda de tijolo estava quebrada, coberta de musgo. Tinha uma tampa de madeira podre por cima, meio caída. Me aproximei devagar, com o coração batendo mais forte. Tirei a tampa e olhei para dentro. Era fundo, escuro. Não dava para ver o fundo. Joguei uma pedrinha lá dentro e esperei. Demorou uns 3 segundos até ouvir o barulho da pedra batendo lá embaixo. Fundo mesmo. Coloquei a tampa de volta, rápido, e me afastei. Não queria pensar no que a mulher tinha dito. Não queria imaginar alguém se jogando ali dentro, sumindo no escuro. Mas naquela noite, quando fui dormir, não consegui parar de pensar. E foi aí que começaram os barulhos. A princípio, achei que era vento. Um gemido baixo vindo de algum lugar lá fora. Ignorei. Mas o barulho continuou, e dessa vez parecia mais perto. Parecia vir de dentro da casa. Pedro se mexeu no sono. Mãe, que barulho é esse? É só o vento, filho. Dorme. Mas não era vento. Na segunda noite o barulho voltou, só que agora era diferente. Parecia batida. Tum, tum, tum. Vindo de longe, mas constante. Levantei, peguei um pau velho que tinha deixado perto da porta e saí devagar para o quintal. O luar estava claro, iluminando tudo com aquela luz meio fantasmagórica. As batidas continuavam. Tum, tum, tum. Vinham do poço. Cheguei perto, devagar, com o coração disparado. As batidas pararam. Fiquei ali parada, ouvindo só o vento e os grilos. Depois de um tempo, voltei para dentro da casa e tranquei a porta. Na terceira noite, não foi batida. Foi voz, baixinha, arrastada, como se viesse de muito longe. Me lembra... Gelei. Olhei para o lado.
Pedro e Maria dormiam. O barulho vinha de fora. Me lembra... A voz era triste. Não era ameaçadora. Era só triste. Levantei, fui até a porta, abri devagar. O quintal estava silencioso. Só o vento balançando as folhas. Quem tá aí? Perguntei baixinho. Nada. Esperei. Então a voz veio de novo, mais clara agora. Ninguém me lembra. Veio do poço. Fechei a porta, tranquei e fiquei ali encostada, respirando fundo. Não era medo do tipo que te faz correr. Era uma tristeza pesada, que parecia preencher o ar. No dia seguinte, voltei na casa da mulher que me deu as sementes. A senhora conhecia bem o Joaquim. Ela parou de mexer no fogão e me olhou. Conhecia. Por quê? Só queria saber como ele era. Ela suspirou, puxou uma cadeira e sentou. Joaquim era um homem bom, trabalhador, mas a vida não foi boa com ele. Perdeu a mulher no parto, o bebê não sobreviveu. Depois perdeu a filha mais velha de febre. Tentou seguir em frente, mas não conseguiu. Parou de comer, parou de falar, parou de viver. Um dia, simplesmente sumiu. Acharam a tampa do poço aberta e nunca mais ninguém viu ele. Ninguém foi procurar? Foram. Mas o poço é fundo demais e na época estava seco. Se ele caiu lá dentro, não tinha como tirar. E ninguém fechou o poço. Tentaram, mas sempre acontecia alguma coisa. A tampa sumia ou quebrava. No fim, o povo desistiu e abandonou a casa. Voltei para Tapera pensativa. Naquela noite, quando a voz veio de novo, eu não fugi. Saí para o quintal, fui até o poço e sentei na beirada. Joaquim, chamei, baixinho. Silêncio. Se é você, eu quero que saiba que eu tô cuidando da sua casa. Tô plantando no seu quintal. Tô tentando fazer ela viver de novo. A voz veio, suave. Obrigado. Você quer que eu faça alguma coisa? Só me lembra. Eu prometo, eu disse. Eu vou lembrar de você. Sempre. O vento soprou mais forte, balançando as árvores. E depois disso, o poço ficou quieto. No dia seguinte, juntei pedras grandes do quintal e fechei a boca do poço com cuidado, empilhando elas firmes. Depois, plantei flores ao redor. Eram flores silvestres que achei na beira da estrada, mas eram bonitas. Não era túmulo, era respeito. E desde então, os barulhos pararam. Fim do capítulo 3, continue 0013, capítulo 4. Quando a terra testa a raiz. A horta começou a brotar 3 semanas depois que plantei. Eu nem acreditei quando vi os primeiros brotinhos verdes rompendo a terra. Fiquei ali agachada, olhando aquilo como se fosse milagre. Pedro veio correndo quando me viu parada. Nasceu, mãe! Nasceu, filho! Ele sorriu. E naquele sorriso, eu vi uma coisa que não via faz tempo: esperança. As semanas seguintes foram de trabalho duro. Eu acordava com o sol, regava a horta com água do poço, que agora eu usava sem medo. Arrancava o mato que insistia em crescer, espantava as galinhas do mato que vinham ciscar. Pedro ajudava como podia. Maria ficava sentada na sombra, brincando com boneca de pano que eu tinha feito com retalho velho. A casa também ia melhorando aos poucos. Consegui umas tábuas com um senhor que passava pela estrada vendendo lenha. Ele não queria me dar de graça, mas quando viu a situação, suspirou e deixou algumas tábuas encostadas no portão. Usei elas para consertar a porta do quarto, que estava caindo aos pedaços. Arrumei fogão de lenha com tijolos velhos que achei no quintal. Não era bonito, mas funcionava. Pela primeira vez em meses, cozinhei feijão de verdade. O cheiro encheu a casa, e quando servi nos pratos, que eram cuias velhas que eu tinha lavado, as crianças comeram como se fosse festa. Aos poucos, a tapera ia deixando de ser ruína e virando abrigo. Ainda estava longe de ser casa, mas já era nosso. Foi quando seu Otávio apareceu.
Ele morava uns 2 quilômetros estrada abaixo, numa casa grande, bem cuidada. Era homem de posses, dono de terra, respeitado no povoado mais próximo. Eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha visto, até aquele dia. Estava no quintal estendendo roupa num varal improvisado quando ouvi o barulho de motor. Um caminhão velho parou na frente da casa. Um homem desceu, alto, de chapéu de couro, cara fechada. "Boa tarde", eu disse, limpando as mãos no avental. Ele não respondeu. Só ficou ali parado, olhando para a casa, para o quintal, para a horta. Depois olhou para mim. "Você que está morando aqui?" "Tô." "Sabe de quem é essa terra?" "Sei que foi do seu Joaquim, mas está abandonada faz anos." "Abandonada não é terra de ninguém", ele disse, cuspindo no chão. "Tem dono, e você não é." Senti o peito apertar, mas não deixei mostrar. "Eu não estou fazendo mal para ninguém, só estou tentando viver. Você está ocupando terra que não é sua. Isso tem nome: invasão. Eu não invadi nada. A casa estava caindo aos pedaços. Eu só arrumei." Ele deu uma risada seca, sem alegria. "Arrumou? Que bonito! E acha que isso te dá direito? Acho que ninguém se importou com essa casa até agora. Ninguém quis ela. Então por que eu não posso ficar?" Ele se aproximou e eu vi raiva nos olhos dele. "Porque você não é bem-vinda aqui. Você não é daqui. Ninguém te conhece. E agora fica aí mexendo com coisa que não devia, fazendo ritual no poço, espalhando macumba por aí." "Que macumba?" eu perguntei, incrédula. "Não finge que não sabe. O povo já me contou. Você plantou coisa ao redor do poço. Fica lá falando sozinha de noite. Todo mundo sabe. Eu plantei flores", eu disse devagar, tentando manter a calma. "E eu não fico falando sozinha. Eu só parei." Não adiantava explicar. Ele já tinha decidido o que eu era. "Olha cá aqui", ele disse, apontando o dedo para mim. "Eu não quero esse tipo de gente perto da minha propriedade. Você vai embora dessa terra, ou eu mesmo te tiro. Você não pode me tirar. Essa terra não é sua. Não é minha, mas eu conheço quem é. E quando eu contar para eles que tem uma maluca ocupando a casa do finado Joaquim, fazendo bruxaria, eles vão vir aqui te expulsar mais rápido do que você imagina." Ele voltou para o caminhão, subiu e antes de ir embora ainda gritou pela janela: "Você está avisada, sai enquanto pode." O caminhão levantou poeira e sumiu estrada abaixo. Fiquei ali parada, tremendo, não de medo, mas de raiva. Pedro tinha ouvido tudo. Ele veio até mim, segurou minha mão. "A gente vai embora, mãe." Olhei para ele. Olhei para casa, olhei para a horta que eu tinha plantado com minhas próprias mãos, para os brotinhos que começavam a crescer, para as flores ao redor do poço. "Não", eu disse. "A gente não vai." "Mas ele disse que vai tirar a gente." "Ele pode tentar, mas enquanto eu puder ficar, eu fico." E fiquei. Mas as coisas ficaram mais difíceis depois disso. Nos dias seguintes, comecei a perceber que o povo do povoado me olhava diferente. Quando eu ia pedir alguma coisa ou tentar trocar verdura da horta por outra coisa, as pessoas desviavam o olhar. Algumas fechavam a porta na minha cara. A mulher que tinha me dado as sementes me chamou num canto uma vez e disse baixinho: "Seu Otávio está espalhando que você mexe com coisa ruim. Tá dizendo que a tapera é amaldiçoada e você tá piorando. O povo tá com medo." "Medo de quê?" eu perguntei. "Eu só quero viver em paz." "Eu sei, mas o povo acredita no que ele diz. Ele tem influência. Se eu fosse você, tomava cuidado." Voltei para casa naquele dia com o coração pesado. O medo tinha voltado. Não o medo de passar fome ou de dormir no relento. Era o medo de perder de novo, de ser expulsa de novo, de ver tudo que eu tinha construído desmoronar. Mas eu não ia desistir. Continuei plantando, continuei cuidando da casa, continuei vivendo. E foi aí que ele apareceu. Era uma tarde de sol forte. Eu estava na horta quando ouvi o barulho de um carro parando na frente da casa. Não era caminhão velho. Era um carro bom, limpo, da cidade. Um homem desceu. Jovem, bem vestido, com uma pasta debaixo do braço. Ele olhou para casa, depois para mim. "Boa tarde."
A senhora mora aqui? Moro, eu disse, desconfiada. Meu nome é Rafael, Rafael Santos. Eu sou... eu sou o herdeiro legal dessa propriedade. O mundo parou. Herdeiro? Isso, Joaquim era meu tio. Quando ele morreu, a terra ficou para a família. Mas ninguém quis lidar com isso. Então ficou abandonada. Até agora. Senti as pernas fraquejarem. Era isso. Era o fim. Ele ia me expulsar. Eu não sabia que tinha dono, eu disse, e minha voz saiu fraca. Eu só precisava de um lugar. Eu e meus filhos. A gente não tinha para onde ir. Ele ficou em silêncio, olhando para mim. Depois olhou para casa de novo. Você fez tudo isso sozinha? Fiz. Remendou o telhado, consertou a porta, plantou a horta. Fiz o que deu. Não é muito, mas... é mais do que ninguém fez em 5 anos, ele disse. E pela primeira vez eu vi algo parecido com respeito no olhar dele. Ele caminhou pelo quintal, olhando tudo. Parou no poço, viu as flores. Você sabe o que aconteceu aqui? Sei. A dona Beatriz me contou. Sobre seu tio. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois suspirou. Ele era um bom homem. Não merecia o que a vida fez com ele. Eu sei, eu disse baixinho. Por isso eu plantei as flores, para ele não ser esquecido. Rafael me olhou surpreso. Você fez isso por ele? Fiz. Ele merece ser lembrado. Ele desviou o olhar, e eu vi que ele estava emocionado. Ficamos ali em silêncio por mais um tempo. Depois ele falou: Olha, eu vim aqui porque preciso vender essa terra. Preciso do dinheiro. Mas... o coração afundou. Mas eu não quero te expulsar, ele continuou. Não depois de ver o que você fez aqui. Você trouxe vida para esse lugar de novo. Então, eu posso ficar? Pode, mas eu tenho uma proposta. Eu vendo a terra, mas mantém você aqui. Faz um acordo com quem comprar. Ou a gente faz uma parceria. Você cuida da terra, planta, colhe e divide comigo parte do que produzir. Assim eu não preciso vender. E você tem um lugar de verdade. Não acreditei no que estava ouvindo. O senhor faria isso? Faria. Desde que você cuide bem daqui. E pelo que eu vi, você já está fazendo isso. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. Obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Ele sorriu, meio sem jeito, e estendeu a mão. Então tá combinado. Apertei a mão dele e pela primeira vez em meses senti que talvez, só talvez, as coisas fossem dar certo. Mas a vida sempre tem mais um teste guardado. Fim do capítulo 4, continue 0016, capítulo 5. A tempestade que ensina a ficar. Achei que depois do acordo com Rafael, tudo ia se acertar. Que a gente finalmente ia ter paz. Estava enganada. A seca chegou 2 semanas depois. Não foi a seca comum do sertão, aquela que a gente já espera, que vem devagar e dá tempo de se preparar. Foi a seca brava, a que chega de repente e suga tudo. A água, a esperança, a vida. O céu ficou branco de tão quente, o sol queimava desde cedo e o ar parecia pesar nos pulmões. A terra rachava, abrindo feridas fundas no chão. As plantas da horta começaram a murchar, mesmo eu regando todo dia. E o pior, o nível da água no poço começou a baixar. Todo dia eu descia o balde e ele voltava com menos água, até que um dia voltou quase vazio. Olhei para dentro do poço, e onde antes eu via o brilho da água lá embaixo, agora só via terra seca. Pedro estava do meu lado. Secou, mãe? Tá secando, eu disse, tentando manter a voz firme. Mas a gente vai dar um jeito. Só que eu não sabia que jeito. Comecei a racionar água. Usava só o necessário para cozinhar e para a gente beber. A horta ficou sem rega. Em poucos dias, as plantas murcharam de vez. O feijão que estava quase pronto para colher secou no pé. A abóbora virou casca dura. O milho nem chegou a crescer direito. Olhava para aquilo todo dia e sentia um nó na garganta. Tinha sido tanto trabalho, tanta esperança plantada naquelas sementes.
E agora tudo estava morrendo. Foi quando Pedro adoeceu. Começou com febre, baixa no começo, mas que foi subindo ao longo dos dias. Ele reclamava de dor no corpo, de dor de cabeça. Ficava deitado o dia inteiro, suando, tremendo. Não tinha remédio. Não tinha dinheiro para comprar. Vi chá de erva que encontrei no mato, botei pano molhado na testa dele, rezei tudo o que sabia rezar. Mas a febre não baixava. Maria ficava quieta num canto, me olhando com aqueles olhos grandes, assustados. Ela sabia que o irmão estava mal. E eu sabia que se não fizesse alguma coisa logo, ia perder ele. Naquela noite, sentada no chão ao lado de Pedro, vendo ele queimar em febre, eu desmoronei. Chorei tudo que estava segurando. Chorei pela horta morta, pela água que acabou, pelo filho doente, pela sensação de que não importava o quanto eu lutasse, a vida sempre ia me derrubar de novo. Lembrei da noite debaixo da ponte, da promessa que fiz. Enquanto eu puder ficar, eu fico. Mas naquele momento eu não sabia se ainda podia, se ainda tinha força, se ainda valia a pena. Foi quando ouvi a batida na porta. Levantei assustada. Era tarde da noite. Quem bateria na minha porta àquela hora? Abri devagar, com medo. Era a dona Beatriz, a mulher que tinha me dado as sementes. Soube que o menino está doente, ela disse, sem rodeio. Trouxe isso aqui. Ela me entregou um vidrinho de remédio e um saquinho com ervas. É para febre. E as ervas você ferve e dá para ele beber 3 vezes por dia. Vai ajudar. Fiquei sem palavras. Mas por quê? Pensei que ninguém mais... Eu sei o que o povo anda falando de você. Ela interrompeu. Sei que o Otávio está espalhando mentira, mas eu te vi cuidar daquela terra. Te vi plantar ao redor do poço do Joaquim, e eu sei que você não é o que ele diz que você é. Obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Ela deu um meio sorriso cansado. Usa o remédio, e se precisar, pode me procurar. Ela foi embora antes que eu pudesse falar mais alguma coisa. Voltei correndo para dentro, dei o remédio para o Pedro, fiz o chá com as ervas. Ele tomou com dificuldade, mas tomou. Passei a noite acordada, velando ele. A febre demorou, mas começou a baixar. Na madrugada, ele finalmente dormiu tranquilo, sem tremer, sem suar. Encostei a cabeça na parede e respirei fundo. Tinha sido por pouco, muito pouco, mas a seca continuava. E a água do poço tinha acabado de vez. No dia seguinte, peguei 2 baldes velhos e fui andando pela estrada procurando algum córrego, algum açude, qualquer coisa. Andei quilômetros debaixo do sol causticante. Maria ia comigo, segurando minha mão. Pedro tinha ficado em casa, ainda fraco demais para andar. Encontrei um córrego quase seco, só com um fiozinho de água correndo no meio das pedras. Enchi os baldes como deu e voltei. A água durou 2 dias. Voltei ao córrego. Dessa vez, nem o fiozinho tinha mais. Só terra rachada e pedra. Sentei na beira daquele córrego morto e olhei para o céu branco, implacável. Eu não sei mais o que fazer. Falei em voz alta. Para ninguém. Para todo mundo. Para Deus. Para o Zé. Para o Joaquim. Para quem quisesse ouvir. Eu tentei. Eu juro que tentei. Mas não tá dando. Maria puxou minha manga. Mãe, a gente vai embora? Olhei para ela, para aquele rostinho magro, queimado de sol, cansado. Olhei para os olhos dela, cheios de confiança, achando que eu tinha resposta para tudo. E de repente, lembrei. Lembrei da sogra fechando a porta na minha cara. Lembrei das semanas dormindo embaixo de ponte. Lembrei de cada porta que se fechou, de cada olhar de desprezo, de cada vez que alguém me tratou como se eu não valesse nada. E lembrei também da tapera, do primeiro dia que entrei nela, da água saindo da torneira velha, das sementes brotando, das flores ao redor do poço, do Rafael estendendo a mão. Lembrei que eu já tinha passado por coisa pior e tinha sobrevivido. A gente não vai embora,
Eu disse para Maria, a gente vai voltar para casa. E voltamos. Naquela noite, sentei no chão da cozinha e pensei, precisava de água, precisava de comida, precisava de ajuda. No dia seguinte, fui até a casa do Rafael. Ele morava na cidade, a uns 20 quilômetros dali. Fui a pé, levando Maria. Pedro tinha ficado em casa, ainda se recuperando. Quando cheguei na casa dele, estava exausta, cheia de poeira, com os pés machucados. Bati na porta. Ele abriu, surpreso de me ver. Helena, o que aconteceu? Contei. Sobre a seca, sobre a horta morta, sobre a água que acabou, sobre Pedro doente. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele suspirou. Eu não tenho muita coisa para te dar agora, Helena. Mas tenho umas sementes diferentes, de planta que aguenta seca, e posso te arrumar uns galões de água para segurar enquanto não chove. Qualquer coisa já ajuda. Ele foi lá dentro e voltou com um saco de sementes e 2 galões grandes de água. Me ajudou a levar até a casa. Quando chegamos, ele olhou para a horta morta, para o quintal seco, e balançou a cabeça. Você não desiste fácil, né? Não sei desistir, eu disse. Ele sorriu. Isso é bom, porque aqui, quem desiste não sobrevive. Nos dias seguintes, plantei as sementes novas. Reguei com a água que Rafael tinha trazido, usando cada gota com cuidado. As sementes eram resistentes mesmo. Brotaram rápido, mesmo com pouca água, mesmo com o sol causticante. Dona Beatriz voltou algumas vezes, sempre trazendo alguma coisa. Um pedaço de rapadura, um punhado de farinha, uma vez até um frango vivo que ela disse que estava sobrando. Não está sobrando nada, eu disse. A senhora está me ajudando porque quer. Ela deu de ombros. E daí, deixa eu ajudar. Eu agradeci, e a amizade entre nós foi crescendo, silenciosa, mas firme. Pedro melhorou aos poucos. A febre foi embora e ele voltou a ajudar na horta. Maria também ajudava, do jeito dela, juntando pedrinhas, espantando passarinho. E a gente seguiu, dia após dia, sem saber se ia dar certo, sem garantia nenhuma, mas seguindo. Foi numa tarde, umas 3 semanas depois que a chuva veio. Começou devagar, com umas gotas grossas caindo no chão seco, levantando o cheiro de terra molhada. Depois veio mais forte, e mais, até virar temporal. Saí para o quintal e deixei a chuva cair em mim. Pedro e Maria vieram também, rindo, pulando nas poças que se formavam. A gente ficou ali, os 3, encharcados, felizes, vendo a terra beber. Quando a chuva passou, o poço tinha voltado a ter água. A horta tinha revivido. E eu entendi uma coisa. Recomeçar não era milagre. Era insistência. Era acordar todo dia, mesmo sem esperança, e fazer o que precisava ser feito. Era plantar mesmo sem saber se ia brotar. Era ficar mesmo quando tudo pedia para você ir embora. Era escolher ficar. Enquanto eu puder ficar, eu fico. E foi o que fiz. Passaram-se meses. A horta floresceu de novo. Pedro cresceu forte, ajudando cada vez mais. Maria virou uma menina de riso fácil, que corria pelo quintal como se sempre tivesse morado ali. Rafael formalizou tudo num papel. A terra não era minha no nome, mas era minha no coração e era minha no trabalho. Seu Otávio passou uma vez pela estrada, viu a horta verde, a casa arrumada e foi embora sem falar nada. Nunca mais espalhou boato. Acho que entendeu que eu não ia sair. E eu fiz uma última coisa. Arranquei a porta velha da tapera, aquela que nunca fechava direito, que rangia, que deixava o vento entrar, e coloquei uma porta nova, firme, de madeira boa. E preguei nela uma placa que fiz com minhas próprias mãos. Sítio Águas Quietas. Aqui a gente fica. Era meu símbolo, minha raiz, minha promessa cumprida. Hoje, quando Pedro me pergunta se vamos ficar aqui para sempre, respondo sem titubear. A gente vai. Porque aqui é onde a gente plantou raiz. E às vezes, quando o dia acaba e o silêncio chega, eu vou até o poço. Olho para as flores que plantei. E converso com Joaquim.
Conto que a terra está viva, que a casa respira, que tem criança rindo no quintal. E eu sinto que ele descansa, que ele sorri, que ele sabe que não foi esquecido. Porque a história não termina quando a gente pensa que terminou. Ela termina quando a gente planta raiz, quando a gente escolhe ficar, quando a gente transforma ruína em lar. E eu fiz isso. Enquanto eu pude ficar, eu fiquei. E vou continuar ficando, porque lugares com memória nunca morrem. Eles só esperam alguém que tenha coragem de fazê-los viver de novo. E eu tive. Fim.